Amém. Bom dia a todos. É uma alegria estarmos com vocês novamente. Última vez, aliás, a primeira vez que estivemos aqui, eu não pude ficar, tive algo de urgência para resolver e meu marido ministrou e eu fiquei lá com o meu coração apertado, porque foi algo que não fugiu ao nosso controle, uma questão de saúde, e eu fiquei desejosa de voltar aqui, estar nessa atmosfera de adoração, nesse culto tão gostoso na presença de Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus muito forte? É palpável, né? A presença de Deus nesse lugar. Vou me apresentar mais um pouco. Eu sou a pastora Ana Nachara. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha. Somos pastores auxiliares no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Igreja da Restauração. E temos nossos apóstolos, Ed Wallace, Daniela Pierre, que caminham conosco há mais de 10 anos, nos discipulam. A gente costuma falar que nós somos pastores que seremos eternas ovelhas. Amém? Porque todos nós precisamos de pastores. Precisamos caminhar lado a lado com a nossa liderança para sermos tratados no nosso caráter, ajustados, aperfeiçoados por Deus, através dos líderes que Ele levantou na nossa vida, não é verdade? Para quem não sabe, ou de repente para quem está olhando, falando, ela parece com alguém, com esse rostinho me é familiar. Eu venho de uma família muito conhecida no nosso Brasil. Minha mãe e meu pai são dois artistas renomados na música secular brasileira. Eu sou filha da cantora Baby do Brasil, que antes se chamava Baby Consuelo. Quantos conhecem minha mãe? Amém. Para a glória do nome de Jesus, ela já está convertida há uns 20 anos aproximadamente. E é até pastora. Deus deu um chamado para ela diferente do nosso, mas o Senhor a usa poderosamente, amém? Ela é uma grande evangelista, uma mulher consagrada ao Senhor. Sou filha também de um guitarrista que toca muito, chamado Pepeu Gomes. Quantos conhecem meu pai? Amém? Então ore pela conversão dele, por favor, para que ele ainda venha tocar muita guitarra para Jesus, porque eu entendo que todos Deus nos entregou com um só propósito. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Então eu creio que no tempo certo, meu pai vai servir ao Senhor com aquele dom todo que o Senhor entregou. Eu fico muito feliz quando eu vejo Peninha e o Willy aqui. Me emociono porque vejo que Deus tem resgatado a classe artística e trazido para o reino de uma forma tão especial, com um coração tão alinhado, pessoas que já estão realmente firmadas na rocha e que podem mostrar com a sua própria vida que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Brinco também era um cantor secular do mundo, eu o conheci dentro do meio artístico. Eu tive um grupo com as minhas irmãs, talvez você se lembre, era um trio das 3 filhas de Baby Pepeu, que se chamava SNZ. Alguém lembra do SNZ? De repente você dançou, cantou as músicas do SNZ. Hoje você vai dançar, cantar e adorar os louvores que Deus me entregou. Aleluia. Amém? Amém? E eu tenho muita alegria de servir ao Senhor. Eu já estou convertida há quase 18 anos, a gente estava fazendo a conta, falei, gente, estou quase chegando nos 20 já, o tempo passa e a gente nem nota, né? A nossa caminhada com Deus só vai ficando mais gostosa e eu tenho muito prazer em viver para o Senhor, porque assim como eu cantei naquela canção de Jonas, Deus me pediu a minha carreira secular, no momento que Ele me entregou aquela música. Ele falou, entrega tudo e vem viver para mim. E eu demorei um tempo para não só entender, como também para querer, para entregar genuinamente, como a pastora ministrou, entrega o teu coração. Mas quando eu entreguei a minha carreira, que era o que Deus havia me pedido, amém? Quando Deus falou comigo, deixa tudo nas minhas mãos, eu quero fazer algo novo na tua história.
De lá para cá, amados, eu tenho vivido o melhor de Deus na minha vida. Eu nunca fui tão feliz, tão realizada, tão próspera, tão cheia da alegria de Deus. Algo que eu não tinha, porque quando a gente realiza os nossos sonhos, os nossos projetos, sem Deus estar no negócio, certamente a gente se frustra. A gente pode ser feliz por um momento, mas ali na frente a gente vai encontrar uma solidão, uma tristeza, um vazio, uma insatisfação. E há quase 10 anos, eu larguei tudo para viver da obra e para a obra. Junto com meu esposo, nós temos feito um trabalho para o Senhor. Acabamos de chegar dos Estados Unidos, ficamos 30 dias lá, ministrando, pregando a palavra de Deus, que foi um presente para mim. Eu estava precisando descansar, ao mesmo tempo que a gente prega, a gente descansa, ao mesmo tempo que a gente descansa, a gente prega. Na obra de Deus, no reino, você não para nunca, amém? Você está sempre trabalhando, mas Deus sempre dá um renovo no meio do trabalho. E eu pude ter um tempo com meu marido para descansar a minha alma de algumas coisas que eu estava passando, que eu necessitava que Deus acalmasse meu coração, porque eu sou gente igual a você. Não tenho asa nas costas, eu necessito de Jesus tanto quanto você. Mas Deus, Ele tem realizado os nossos sonhos, Ele tem nos surpreendido, Ele tem nos mimado. Você sabia que o pai mima o filho? Quantos são pais aqui? Quantas vezes você já fez a vontade do seu filho sem ele merecer? Quantas vezes você já agraciou seu filho, entregou um mimo? Ou você que é casado, comprou alguma coisa bem gostosa que seu marido e sua esposa ama. E naquele dia que você está assim, bem chateado com seu marido, sabe? Que ele aprontou contigo, falou um negócio que você não gostou. Aí você vai lá, para em vez de devolver o mal com o mal, você devolve com o bem. Aí você traz assim, sei lá, uma caixa de bombom, uma anhabenta, um presente. Alguma coisa que seu marido ou sua esposa falou, uau, você não precisava fazer isso, mas você fez por amor. Esse é o nosso Pai. Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos mima, Ele nos presenteia. A Bíblia diz que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Deus quer te recompensar. Por quê? Pelo quê? Porque você tem escolhido Ele. Porque você está aqui. Porque nesse domingo, nessa manhã, você poderia estar em casa dormindo. Você poderia ter escolhido ficar no seu descanso. Você trabalhou a semana inteira, mas você escolheu a melhor parte. Você escolheu buscar a presença de Deus. Você escolheu adorar aquele que vive, aquele que tem te sustentado. E Deus se alegra com isso. Continue, não pare. Não deixe as circunstâncias frearem, pararem, desanimarem você. Que você cada vez mais possa, assim como eu, estar nessa busca de estar mais amalgamado, mais aliançado, mais apaixonado por Deus, buscando mais intimidade, buscando mais da presença dEle, que Ele cresça, que a gente diminua. Porque esse é o único caminho para que a gente dê certo em todas as áreas da nossa vida. Esse é o único caminho para que você possa se realizar, e eu também. Há pouco tempo atrás eu estava, Deus, eu estou cansada, estou sufocada, estou desgastada. Esse ano não tinha tirado nem 10 dias de férias. E a gente que trabalha na obra, vocês não têm noção. Vocês sentarem com os pastores de vocês, vocês vão para conversar. Em vez de vocês falarem, deixarem eles falarem um pouquinho, vocês vão cair para trás. Há um peso espiritual de quem vive para a obra. É algo muito sério. A gente não está brincando de ministério, não. A gente está numa guerra espiritual. Vocês não têm noção o nível de guerra que a gente enfrenta. Para estar na frente dessa batalha, atraindo o céu para a terra, guerreando por vidas. E eu falei, Deus, eu preciso de um descanso. Aí Deus foi e me levou lá para a Disney. Eu falei, não acredito que eu vou para a América. Eu amo aquele país, eu gosto de descansar ali, eu gosto da comida de lá, eu gosto de tudo de lá. Aí Deus nos levou para lá, a gente não tinha condição de ir para parque, no meio de um momento que o dólar está quase, está R$4, está caríssimo. Eu falei, Jesus, chegamos lá, ganhamos tudo, ganhamos todos os parques. Ganhamos ticket para ir nos jogos de basquete, para fazer tudo. Eu falei, Jesus, tudo que eu queria era ver o Mickey, o Pato Donald. Jesus, foi algo assim que era tudo que eu precisava. Deus sabe o que você precisa, no momento que você precisa. Talvez você precise de um descanso, talvez você precise de trabalho, eu não aguento mais a ociosidade, eu preciso fazer algo, eu preciso produzir, e eu não estou no lugar que eu quero, eu não estou no emprego que eu sonho, eu não estou exercendo aquilo que eu desejo. Eu quero te dizer que você tem um Deus que quer realizar todos os seus sonhos. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que tem o melhor para a tua vida. Se você não está vivendo o melhor, é porque há algo de errado. E esse é um tempo que Deus nos chama, como nós lemos aqui, para nos arrepender. Arrependimento é a chave para que a gente acesse o coração de Deus. Crer que Ele existe e se arrepender.
para que saia todo o fardo, todo o peso, toda acusação, para que toda a legalidade que tem roubado a nossa bênção caia por terra e para que a gente desfrute das promessas, amém? Abra o seu coração, porque essa é uma manhã que Deus vai nos alinhar com a sua vontade. E Ele vai derramar sobre nós renovo, cura, realização de sonhos, provisão, milagres, porque Ele é o nosso Pai. E o Pai, Ele tem prazer em mimar os seus filhos. Você crê nisso? Então dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus te abençoe. Arrependimento também é voltar ao propósito original que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. É quando você volta de uma trajetória errada e entra no GPS de Deus. O GPS do seu carro é guiado pelo satélite, mas o GPS é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É quando você volta ao propósito original. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra. Pode ficar tranquilo, até 3h15 da tarde eu termino. Amém. E o título dela é Curados na Alma, Alinhados no Propósito. Amém? Precisamos de cura na nossa alma para que venhamos a executar os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Cada um de nós carregamos um talento. Você é talentoso em alguma área, mas não adianta nada o seu talento se você é talento. Não sei se você me fez entender direito, mas tem muita gente cheia de talento, mas está lento em refletir o seu talento para glorificar o nome do Senhor. Sabe quando você chega perto de uma coisa achando que aquela coisa seria uma coisa, e quando você chega perto dessa coisa você vê que essa coisa não é bem aquela coisa que você achava que essa coisa seria? Que coisa, hein, irmãos? Que você possa refletir o talento que Deus te deu. E isso é também uma característica de uma pessoa arrependida. Arrependida por não executar os propósitos de Deus. Arrependida por não exercer os seus talentos e voltar aquilo que Deus te deu para Ele mesmo. Para que o Senhor possa vir a ser glorificado diante do seu talento em relação às pessoas que te conhecem. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu conheço muitas pessoas, e você também deve conhecer, que a gente costuma dizer assim: fulano de tal é tão talentoso, mas não faz nada para ninguém, porque não sai daquela cadeira. Ah, que desperdício, ciclano tem tanto talento, tem tanta característica boa, que ele poderia ser usado poderosamente numa geração tremenda, mas ele não é, porque ele não quer. Às vezes nós mesmos temos os nossos talentos enterrados na nossa própria canseira e na nossa própria desculpa de não querer voltar ao propósito original que Deus nos criou. Então nós precisamos colocar a nossa alma diante do altar. Colocar a nossa alma para Deus. Amados, eu estou falando de mim. Eu falo: Deus, cura a minha alma, para que eu venha a ser alinhado no propósito de Deus. É que eu estou falando meio aqui, mas eu volto para cá. Então cura a minha alma, porque a minha voz é forte, eu tenho medo de acordar alguém, né? Afinal de contas é cedo ainda, meio-dia. Cura minha alma para que eu possa voltar ao propósito original. Cura minha alma para que eu possa olhar novamente para o autor e consumador da minha fé. Cura minha alma para que eu possa ter o discernimento de que o arrependimento não é somente a mudança de vida, mas é alinhar a minha vida de acordo com o teu propósito para mim nessa manhã. Para que eu possa realmente pregar para Nínive, para que eu possa voltar para o Egito e ser o homem que vai ser o grande libertador de um povo que precisa e necessita da tua graça. Para que eu possa voltar para minha casa e ser um testemunho vivo para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para que eu possa usar os meus talentos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então use o seu talento e saia dessa unção, né, de estar lento para fazer a vontade de Deus nessa manhã. Nós falamos um pouquinho de Jonas e todo o culto está sendo direcionado para essa palavra. Eu quero falar sobre um profeta, um grande homem de Deus chamado Moisés. Se você quiser abrir ou anotar a referência dessa manhã, livro de Êxodo, capítulo 4, eu quero ler os versículos de 1 a 5, e nós vamos falar sobre um homem que negou a sua chamada diante, ou ficou lento no seu talento durante 80 anos, até que ele resolveu fazer a vontade de Deus.
Falando de Moisés, é Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. O versículo 1 diz assim: E disse Moisés ao Senhor, eis que não acudirão a minha voz e não crerão, e ainda vão dizer que o Senhor não me apareceu. Versículo 2, e disse-lhe o Senhor: Moisés, o que você tem em suas mãos? E respondeu-lhe Moisés, no versículo 3, nas minhas mãos. Versículo 2 ainda: eu tenho o meu bordão, a minha vara, o meu cajado. No versículo 3, Deus disse a Moisés: jogue o seu cajado, o seu bordão, a sua vara no chão. Moisés, jogando o seu bordão no chão, ele se transformou em uma serpente. Diga comigo: em uma serpente. Diga: em uma cobra. Diga: em Leviatã. E a palavra diz que Moisés fugia dela. Versículo 4, disse-lhe o Senhor: Moisés, estenda a sua mão e pega-lhe pela cauda. Moisés, estendendo a sua mão, pegou a serpente pela cauda, e diz a Bíblia que a serpente voltou a ser cajado nas mãos de Moisés. E versículo 5, o Senhor disse a Moisés: para que todos creiam que o Deus dos teus pais, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu. Amém? Pode fechar a sua Bíblia e não seus olhos, e olhe para cá. Senhor Jesus, nós queremos ouvir a tua palavra nessa manhã, nada além, nada a mais do que a sua palavra. Que o Senhor possa nos centralizar em Cristo, para que possamos realmente andar pelos teus caminhos e pelas tuas veredas. Que a sua palavra produza em nós frutos de arrependimento, frutos genuínos, para que possamos voltar ao propósito original. Famílias firmadas sobre a rocha, matrimônios firmados sobre a rocha, que possamos glorificar o teu santo nome. E Deus, acorda o teu povo nessa manhã, para que possamos então voltar ao propósito e cumprir a tua chamada para cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Dê um forte aplauso a Ele, por favor, nessa manhã. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ele, em nome de Jesus. Moisés era um homem que era problemático na sua alma, porque ele tinha uma inclinação à dúvida, porque na verdade Moisés não sabia direito se ele era meio egípcio, ou meio hebreu ou meio egípcio. Imagine você, Moisés, na sua cabeça, ele foi abandonado pela sua família biológica, ele foi expulso pela sua família adotiva, e ele viveu muitas coisas e também fugiu da presença do Senhor por muito tempo, na verdade por muitos anos. Moisés viveu 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Mas querido, 40 anos no Egito, Moisés era o cara. Moisés tinha tudo que você possa imaginar. Moisés, naquele momento, ele era nada mais, nada menos do que o filho da filha de Faraó, ou seja, o vovozinho de Moisés era o dono de todas as coisas, do lugar mais rico que poderia existir na face da terra naquele momento. Provavelmente Moisés morava num triplex, tinha um camelo conversível e um cavalo do ano na garagem. Era o cara, ele era o playboy daquele momento. Mas queridos, eu pergunto para você, se Moisés estava vivendo há 40 anos no Egito, e você sabe que o propósito que Deus tinha para com Moisés, era que ele fosse o grande libertador do povo, que estava cativo, exatamente no lugar onde ele morava, por que Moisés teve que sair do Egito, e ouvir Deus somente no deserto? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Essa palavra de Êxodo capítulo 4, versículo 1, versículo de 1 a 5, Moisés não estava mais no Egito, Moisés não estava mais sendo o netinho de Faraó, não, Moisés já estava com 80 anos, e ele estava andando, não no meio dos egípcios, não no meio da riqueza, mas Moisés estava no deserto. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e Moisés foi ouvir a voz de Deus exatamente no deserto. Deixa eu te falar algo nessa manhã, em nome de Jesus. Muitas vezes você pode estar no lugar do seu sucesso e Deus não fala com você ali. Muitas vezes você está no seu Egito particular, onde você tem um camelo do ano, um cavalo conversível, e é justamente por isso que você não dá ouvidos para ver o que realmente Deus quer com você nessa manhã.
E às vezes, querido, não é que Deus não fala no Egito, não é que Deus não fala na sua casa, não é que Deus não fala na sua faculdade, é que às vezes eu e você só iremos ouvir Deus se estivermos no deserto. Então Deus permite que Moisés, em sua ira, cometa um assassinato e, fugido do Egito, ele corra para o deserto. E ali próximo ao Monte Sinai, 40 anos Moisés serviu ao seu sogro, cuidando de ovelhas, e ali ele envelheceu. E você conhece a história, numa sarça ardente, Deus aparece a Moisés, Moisés se achega àquele acontecimento curioso, e da sarça ardente sai uma voz dizendo: Moisés, eu tenho um propósito com você. E quando Moisés ouve qual é a chamada de Deus, quando ele ouve qual é o propósito do grande eu sou para a vida dele, ele começa a dar desculpa, porque na verdade ele queria fazer a obra em outro lugar, menos no Egito, querido. Era o último lugar que Moisés gostaria de voltar, era o local da sua humilhação. Mas o que Deus manda te dizer nessa manhã é que Ele irá te exaltar exatamente no lugar onde você foi humilhado. É onde você foi desacreditado. É onde todo mundo te conhece, sabe exatamente quem você é, sabe exatamente os defeitos que você tem, sabe exatamente os pecados que você comete. Mas é por isso mesmo que é ali que Deus vai te usar, porque não será através daquilo que você é, mas será através daquilo que Deus é em você. Diga comigo nessa manhã: Cristo em mim. Diga com mais fé: Cristo em mim, a esperança da glória. Então Deus vai te usar, querido, querida. Mas aonde estão os teus talentos? Há quantos anos você tem negado o seu talento para que ele possa ser voltado para a presença de Deus e ser glorificado na presença dele? Deus tem algo com você, mas precisamos voltar ao propósito original com o nosso arrependimento genuíno. Amém? Então Moisés ali começou a dar desculpa e diz: não, eles não vão acudir a minha voz, eles não vão me ouvir, e vão dizer ainda que o Senhor não te apareceu. Então de repente veio a voz do Senhor perguntando a Moisés, no versículo 2: Moisés, o que você tem nas suas mãos? 40 anos Moisés no Egito, certamente ele tinha um arco, uma flecha, ou, quiçá, uma espada em suas mãos. Mas 40 anos no deserto, Moisés tinha o seu cajado. Ele virou pastor, querido. Ele voltou, ele aprendeu a função de pastorear ovelhas. E ali no deserto, ele teve nas suas mãos, durante 40 anos, o seu cajado. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu fico imaginando Moisés tendo essa conversa com Deus, tipo: agora o Senhor me perguntou algo relevante, nas minhas mãos eu tenho o meu cajado, nesse cajado eu confio, esse bordão me acompanha há 40 anos, com esse cajado eu já sou velho de idade, 80 anos, esse cajado me ajuda a subir o Monte Sinai, a descer o Monte Sinai, com esse cajado eu protejo as minhas ovelhas contra investidas de predadores, eu confio nesse cajado. E de repente Deus fala para Moisés: joga o cajado no chão. Olhe para mim, igreja, tem muita coisa na sua vida que você vem carregando há muito tempo, que você confia mais nisso do que em Deus. Qual é o cajado que hoje de manhã você precisa jogar no chão para que você volte a andar no propósito e a confiar naquilo que Deus tem para você? Deus estava falando para Moisés: ei, você confia muito nesse cajado, mas não confia naquilo que eu tenho para você. Você não confia na minha palavra, você não confia no meu propósito, você não confia que eu vou junto aonde você for, e os milagres não sairão do cajado e nem de você, porque não é Moisés, mas é o Deus de Moisés, não é o cajado, mas é o Deus do cajado de Moisés. Então Deus fala para Moisés: joga esse cajado no chão e olha para mim. Esse cajado que você tanto confia, que te acompanha há 40 anos, querido, qual é o cajado que você tem confiado mais do que a palavra de Deus para a tua vida? É o teu emprego, é a tua intelectualidade, é aquilo que você pode fazer, é a força do seu próprio braço. Eu faço, eu resolvo, eu sou, eu quero, e você começa a viver aquilo que eu chamo do evangelho. Tudo posso em mim mesmo que me fortalece. E o verdadeiro evangelho é quando você solta o cajado e olha para Deus.
E esse cajado aqui não é o cajado pastoral, é o cajado de confiança. É aquilo que você segura e você fala, nisso aqui eu confio. Por quê? Porque isso aqui eu posso ver, isso aqui eu posso tocar. Fé é quando você põe o pé primeiro e Deus constrói o chão depois. Isso é andar pela fé, isso é confiar em Deus. É quando você sabe que o cajado está ali, o seu emprego está ali, o seu estudo está ali, o seu dinheiro está na conta, todas as coisas que você vê e toca estão intactas, mas no que você realmente deve confiar, não são nas coisas naturais, mas é aquele que pode fazer o impossível e o sobrenatural acontecer na direção da sua vida. Aleluia! E ele diz para Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? Moisés, o meu cajado, esse cajado eu confio. Eu não quero voltar para o Egito, mas no cajado eu confio. Eu não quero fazer a sua vontade, mas no cajado eu confio. Eu não quero usar os meus talentos, mas no cajado eu confio. Eu não vou ser usado para ser o grande libertador, mas no cajado eu confio. E diz Deus, joga o cajado no chão. Chegou a hora de uma geração alfa e ômega, começar a jogar o cajado no chão e começar a voltar ao propósito original, querido. Vão dizer que você é louco, vão dizer que você é doido. Como é que você pode soltar esse cajado? Como é que você pode soltar isso que você tanto confia? Como é que você pode abrir mão naquilo que é certo? E você vai dizer, olha, eu não sei como é que eu posso abrir mão, mas eu sei daquele que abriu mão pela minha vida, daquele que mandou largar o cajado e olhar para ele. Quando Deus manda Moisés largar o cajado, e Moisés larga o cajado e joga o cajado no chão, a palavra diz que o cajado, o bordão ou a vara de Moisés virou uma cobra, serpente, leviatã nos tempos finais. Sabe o que acontece, querido? Tem muita coisa ou muita gente que você anda colado há mais de 40 anos, há 30 anos, sei lá quanto tempo, que você confia mais do que na palavra de Deus. E quando você resolve se voltar para Deus e larga essa pessoa, larga essa coisa, entre aspas, na verdade, nunca foi cajado, mas sempre foi serpente. Sempre foi cobra. Onde de repente os pastores, amigos, familiares, por favor, toma cuidado, não confia nessa pessoa. Não, pastora, essa pessoa é minha amiga há 40 anos, eu ponho a minha mão no fogo por ela. Aí quando você se converte e o Espírito Santo vai fazer morada em você, e você resolve largar as coisas velhas para se tornar uma criatura nova, tudo aquilo que você confiava, na verdade, não passava de uma cobra na sua vida. Já passou por isso, irmãos? Confiei tanto, acreditei tanto, mas na verdade no final eu vi que era uma serpente para me matar. E por que para me matar? Porque essa serpente, a palavra diz que não era uma serpente mansa, porque Moisés fugia dela, ou seja, ela investiu contra a vida de Moisés. Aquilo que Moisés tanto confiava, o cajado que acompanhava ele há 40 anos, que ajudava Moisés a subir o Monte Sinai, que protegia até mesmo das investidas dos predadores contra as suas ovelhas. De repente, quando Moisés joga o cajado no chão e resolve olhar para Deus, aquele cajado que ele tanto confiava, além de ter se transformado em uma serpente, investiu contra a vida de Moisés, porque Moisés fugia da serpente, ou seja, do seu cajado. Se eu sou Moisés, eu pensaria nessa hora, Deus quer me matar. Por que, pastor? É uma lógica, irmãos, construtiva de um raciocínio lógico. Não, primeiro ele quer que eu volte para o Egito, eu vou morrer lá. Eu não vou dar desculpa. Agora ele transforma o meu cajado, que eu confiava tanto, numa serpente. A cobra está atrás de mim. O que ele quer mais? E aí vem Deus dizendo para Moisés, Moisés, estende a sua mão e pega a cobra pela cauda. É aí que eu pensaria, agora que eu tenho certeza absoluta, ele quer me matar mesmo. Irmãos, se eu pedir para qualquer um aqui pegar uma serpente braba, venenosa, no chão, que está correndo atrás de você, você pegaria essa serpente por onde? É lógico, é pela cabeça, não pela cauda, porque aonde mora o perigo é na cabeça. Mas Deus, ele age contrariamente à intelectualidade humana, ele manda Moisés pegar pela cauda. E Moisés pega, sabe por quê? Porque ele estava desesperado. Sabe qual é um grande aliado para a sua vida, para que você venha fazer a vontade de Deus? É você estar desesperado. É você estar entre a vida e a morte. Moisés não tinha mais nada para perder. Moisés não tinha o que fazer. Correndo da serpente, não quer ir para o Egito.
e a serpente querendo picar, né, matar Moisés, levar a vida de Moisés. Quando vem a palavra do Senhor, pega a serpente pela cauda. Moisés foi obediente e pegou a serpente pela cauda. Quando Moisés foi obediente à palavra de Deus, se tivesse alguém ali em volta, eu tenho certeza, da igreja principalmente, iria falar: você está maluco, meu irmão? Você vai pegar a cobra pela cauda? Pega pela cabeça. E aí você fala assim: mas foi Deus que mandou. Ah, Deus não sabe de nada, irmão. Você acha mesmo que Deus entende de serpente? Se Deus entendesse de serpente, mandava você pegar pela cabeça. Tem muita gente que critica aquilo que você faz segundo aquilo que Deus quer que você faça. Tem muitas pessoas que vão criticar você, que vão dizer que você está louco, que vão dizer que você está maluco, que vão dizer: não, mas isso foge à intelectualidade, foge àquilo que nós sabemos. Todo mundo sabe, Moisés, que a serpente, o perigo mora na cabeça. Como que você vai pegar pela cauda? Mas Deus gosta de fazer o impossível acontecer. É justamente daquilo que você não entende, é justamente daquilo que os outros não vão entender jamais. O certo era pegar pela cabeça, mas Deus mandou pegar pela cauda. E quando Moisés foi obediente, a palavra diz que a serpente voltou a ser cajado na mão de Moisés. O que isso quer dizer, pastor? Quando você faz a vontade de Deus, mesmo que ela seja impossível, ela vai acontecer na sua vida, e todos verão o impossível acontecer na tua casa, no teu ministério, no teu matrimônio, porque é vontade dele. É vontade dele. Moisés então pega a serpente pela cauda, e a serpente volta a virar cajado. Meu Deus, a sarça ardente que não se consumia, uma voz que saía da sarça. Irmãos, se sou eu, perna para que te quero, irmão. Tá maluco? Brinco. Eu tenho uma chamada de dentro da árvore, eu vou embora, irmãos. E aí, de repente, ele vê tanta coisa, Deus falando com ele, Deus movimentando o sobrenatural, transformando aquele cajado numa serpente, e depois transformando novamente a serpente em um cajado. E aí, quando tudo isso acontece, eu pergunto para você: Moisés então, afinal de contas, voltou para o Senhor e cumpriu a chamada que Deus tinha para ele? Não. Mesmo depois de tudo isso, Moisés ainda negou a chamada. Começou a dar desculpa. Você sabe as duas maiores desculpas de Moisés para com o Senhor? Eu não tenho eloquência, eu não sei falar. Crente mentiroso, cara de pau. Porque ele foi preparado no Egito, nas melhores faculdades, para ser quiçá um grande governador, um arquiteto, ou talvez até o próximo faraó. A gente não sabe qual seria o destino de Moisés, afinal de contas ele saiu de lá. A segunda desculpa qual foi? Não, eu tenho a língua pesada, eu tenho a boca pesada, eu sou gago. E aí o Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa manhã: Moisés era gago na boca, e você, qual é a gagueira espiritual que tem paralisado você no propósito de Deus para a tua vida? A gagueira é a desculpa. Qual é a desculpa que você tem dado para que você não venha a exercer os seus talentos para glorificar o nome do Senhor, e todos vejam em você o homem e a mulher de Deus que você é? Amados, se eu sou Deus, ainda bem que Deus é Deus, não é brinco. Porque se Deus é brinco, eu fulminava Moisés na hora. Depois de tudo isso, não quer não, querido. Então faz o seguinte: mato Moisés, ele volta para casa mais cedo. Estou elucubrando, tá, irmão? Isso aqui não é Bíblia não, sou eu. Eu mato Moisés, né? Ele volta para casa mais cedo, e eu levanto Arão. Está tudo certo. A palavra diz que Deus, ele se agrada na morte dos seus filhos. Por quê? Porque morte de filho para Deus é ele voltando para casa mais cedo, vai estar com ele, ele se alegra. Amém ou não amém? É tristeza para nós, mas para Deus é alegria. É a volta dos filhos para casa, querido. Deus vê a morte desse jeito. Mas se eu sou Deus, eu matava Moisés e levantava Arão. Se eu sou Deus, matava Eva e fazia outra Eva para Adão, querido. Já falei isso aqui na vez passada, que Adão tinha 12 costelas, e Eva foi feita de uma costela. Quantas costelas ficou em Adão? Se Deus usou uma costela de Adão, ficaram 11 costelas. Amém ou não amém? Deus tinha 11 costelas para fazer 11 Evas, irmãos. Fulmina, né, que pecou, vai lá na 11ª costela, ainda pergunta para Adão: e aí Adão, quer agora o que? Ruiva, loura, morena? Pode escolher. Ele vai escolher.
Pecou, fulmina, tem mais 10 costelas. Pecou, mata, tem mais 9 costelas. Pecou, mata, tem mais 8 costelas. Só que esse pensamento não é um pensamento que vem de Deus, é um pensamento humano, é um pensamento adâmico. Eu posso até abrir mão de você para tentar com outra pessoa, mas o Espírito Santo manda lhe dizer nessa manhã: Ele não abriu mão de Eva, não abriu mão de Moisés e não abre mão de tratar com você, porque Ele não tem plano B, meu irmão. O Senhor não tem plano B, só tem plano A. Então ele começou a tratar com Moisés, ele começou a construir uma ponte de confiabilidade entre ele e Moisés. E no momento que eu sempre torcia: mata ele, Deus, mata ele, leva ele logo, levanta Arão, levanta quem quer fazer, levanta o profeta melhor do que ele, tem tantos homens melhores na tribo, tem tantos homens melhores no povo hebreu, levanta outro homem, porque ele. E Deus falava comigo: ops, eu não tenho plano B. Se eu escolho você, independente das suas incapacidades, eu vou te capacitar para fazer a minha obra. Eu vou construir uma ponte de confiabilidade. E aí o que Deus faz? Deus, lá no capítulo, em Êxodo capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim para Moisés: Moisés, coloque a sua mão no seu seio. E aí, eu locubrando, eu acho, em 1 Brinco, capítulo 2, versículo 58. Eu creio, isso não está aqui na Bíblia, mas eu creio que Deus abriu o peito de Moisés. Nessa passagem, é a passagem que a mão de Moisés volta leprosa. Então eu creio que nesse momento, aonde Deus pede para Moisés colocar, Êxodo capítulo 4, versículos 6 e 7, Deus pede para Moisés colocar a mão no seio. Assim como Deus, Ele fez uma microcirurgia em Adão, tirando a sua costela para gerar Eva. Eu creio que Deus fez um corte no peito de Moisés e permitiu que Moisés colocasse a sua mão no seu próprio coração. Por que eu acho isso, igreja? Porque o coração, a Bíblia diz que de tudo que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração. O coração é o centro das nossas emoções. É ali que Moisés precisava de cura para voltar a fazer a vontade de Deus. Era ali que Moisés necessitava de cura para voltar ao arrependimento genuíno e fazer o propósito, aceitar a chamada que Deus tinha para a vida dele. E quando Moisés colocou a mão então no seu coração, leproso, enganoso, machucado, emocionalmente, ferido, quando Moisés tira a mão lá de dentro, ele fala: meu Deus, eu tenho lepra. 80 anos de idade, agora eu estou leproso. Não consegui me matar no Egito, não consegui me matar com a serpente, agora me colocou uma lepra. E na realidade, nós somos leprosos pelas nossas escolhas erradas e culpamos Deus pela nossa lepra. E Moisés começou a se desesperar na presença do Senhor. E está cheio de crente exatamente como Moisés. Não aqui na igreja cristã, ministério cristão, alfa e ômega, onde nós somos lindinhos por fora, cheirosinho por fora, arrumadinho por fora, mas leproso por dentro. O leproso é insensível. Uma das características da lepra é a insensibilidade da carne. O leproso, ele está paralisado na sua cadeira. O leproso não enxerga a mais de um palmo da sua frente. O leproso não quer fazer nada para ninguém. O leproso quer ficar quieto na dele e não quer exercer a sua própria cura. E Moisés não queria exercer a função ministerial, porque ele tinha uma lepra na sua alma e no seu coração. Quando Moisés bota a mão no seu peito, e para mim foi lá no seu coração, ele falou: meu Deus, eu tenho lepra. Meu Deus, eu sou leproso. E agora? Deus estava confrontando Moisés com a sua própria essência. E o Espírito Santo pergunta para você nessa manhã: qual é a sua essência? Do que você é feito? Qual é a sua estrutura? Você está firmado sobre a rocha ou você está firmado sobre a areia? Qual é a atitude que você tem diante das coisas que tiram você do seu equilíbrio? Você tem uma atitude cristocêntrica ou você tem uma atitude adâmica? Ei, quem é você? Qual é a sua estrutura? Qual a sua essência? Geralmente quando você está, em grande porcentagem, contrariamente à vontade de Deus, é porque a sua essência é leprosa. Deus estava confrontando a alma de Moisés para ele mesmo.
confrontando o seu próprio coração, a sua essência para ele mesmo, dizendo: Moisés, olha o que você é por dentro, olha por que você não quer fazer a minha vontade, olha por que você não crê em mim, olha por que você acredita mais em coisas, mais no seu cajado do que em mim, porque você está leproso no seu coração. Porém, no versículo 6, e aqui eu termino a minha palavra dessa manhã, Deus fala para Moisés: Moisés, coloca novamente a mão no seu seio. E quando Moisés coloca a mão no seu seio, eu creio que novamente Deus abriu o seu peito e Moisés colocou a mão no coração. Porém, dessa hora, nesse momento, não era a mão de Moisés, eu creio que era a mão do Senhor. A mão do próprio Deus vivo na mão de Moisés, tocando no coração, curando as feridas, curando as lepras, curando toda a sujeira, toda a poeira. E quando Deus tira a mão do coração de Moisés, Moisés olha para a sua própria mão e vê que a sua mão está curada, e assim ele aceita fazer ou assumir o propósito que Deus tinha para ele. Assim ele volta para o Egito. Assim ele se torna tudo aquilo que ele poderia ser em Deus, e o grande libertador de um povo que estava cativo há 400 anos, querido. Há 400 anos o povo esperando por um libertador. Sabe quanto tempo a família de Moisés, o pai, a mãe e os irmãos permaneceram escravos na mão de Faraó? O tempo que Moisés levou para dizer sim para Deus. 80 anos. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Tem gente esperando o seu sim, há muito tempo. Tem gente esperando você se arrepender há muito tempo. Peraí, pastor, não tenho nada a ver com isso. Tem, meu irmão, você tem tudo a ver com isso. Tem pessoas que eu não toco, que só você vai tocar. Tem pessoas que estão lá cativas da sua família e amigos, porque essas pessoas estão esperando eu e você sairmos da inércia para fazer a vontade de Deus e alcançar essas pessoas que precisam do nosso testemunho para virem para Cristo. 80 anos, querido. A família de Moisés e mais de 3 milhões de hebreus levaram 80 anos. Na verdade, 400 anos, mas depois do nascimento de Moisés, mais 80 anos até Moisés dizer sim para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Olhe para essa pessoa, por favor, com uma cara de profeta e fala assim: em nome de Jesus, não leve 80 anos. Olhe para ela assim: até porque você não tem esse tempo para fazer a vontade de Deus e salvar outras pessoas que só você pode tocar. Posso ouvir um amém, irmãos? Dê um forte aplauso a ele nessa manhã. A palavra-chave aqui é arrependimento. Arrependimento para voltar ao propósito. Em Crônicas 7,14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, acho que é ao contrário, nem buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra precisa de cura. A nossa terra chamada coração, nessa manhã, precisa de cura. Porque, afinal de contas, você não foi chamado somente para receber uma palavra no domingo na congregação Alfa e Ômega. Você foi chamado para fazer a diferença a um povo cativo. Quanto tempo mais você vai demorar? Quanto tempo você vai levar para realmente identificar o talento que Deus te deu e começar a usar esse talento em prol da glorificação do nome de Jesus? Como que o nome de Jesus é glorificado através da minha vida? Com a minha vitória também, mas muito mais com aqueles que você ganha para Ele, que não conhecem a Jesus, que estão cativos. Uma vez me perguntaram, um pastor: Brinco, você crê que a sua salvação é a coisa mais importante que você tem na sua vida? Eu imediatamente respondi: claro, Jesus morreu por mim na cruz, irmão, então não pode ser diferente. A minha salvação é a coisa mais importante. Ele falou: você precisa se converter muito ainda. Falei: por quê, irmão? E ele falou: então, mais importante do que a sua conversão é quem vai ser salvo com você. Uau! Eu comecei a pensar: do que adianta eu chegar no céu e minha família não chegar? Espera aí, pastor, adianta tudo, você foi salvo, ok.
Mas Jesus morreu não por ele na cruz, morreu por mim e por você. Se eu não morrer por alguém, se eu não salvar alguém, se eu não levar alguém comigo, do que adiantou a minha salvação? Ok, eu vou estar salvo, maravilha, junto com Deus, mas cadê a minha família e os meus amigos? É o que Deus estava falando para Moisés: ei, sai da inércia, seja curado da sua lepra, volta lá, liberta aquele povo, a sua família está lá, no tempo que você está vivo, porque foi o tempo que durou para você ouvir a minha voz. Nós sabemos teologicamente que Deus se calou por 400 anos, ok, mas eu creio que isso poderia ter sido quebrado antes. Não está na Bíblia, mas eu creio nisso. Se Moisés tivesse se voltado a Deus lá no Egito, ainda novo, ainda moço: ei, peraí, tem um Deus aqui dos meus antepassados, tem alguma coisa acontecendo, eu estou sentindo a sua presença, Deus, fala comigo. Deus falaria com ele no Egito. É porque na verdade Moisés estava muito ocupado para ouvir Deus, e Deus deixou. Vamos ver até onde ele vai. E ele se calou. Na verdade, o silêncio de Deus poderia ter durado 320 anos e não 400. 80 anos calado, 80 anos para ouvir a voz do Senhor, 80 anos para voltar para o Egito e ser o grande libertador, não somente da sua família, mas de um povo que estava há 400 anos cativo. Quanto tempo você vai demorar para se arrepender e voltar ao propósito original de Deus para a tua vida? Existem milhares de pessoas que só você pode tocar. Pessoas no seu trabalho, pessoas na sua faculdade, pessoas no seu colégio, pessoas da sua família. Só você pode tocar. Ai, pastor, não dá para você ligar lá para casa e falar com meu irmão é parecido contigo. Se você falar com ele, irmão, não vai adiantar nada. O grande exemplo que ele vai ter é seu. Você é o exemplo, não eu. Você é o testemunho. Quanto tempo? Não seja como Jonas. Vem para cá, pastora Nana. Não espere você estar dentro da barriga da baleia. Não espere você ser vomitado do peixe. Se você for chamado para ir a um lugar onde você não quer ir, vá. Deus tem um propósito ali para você. Às vezes você não sabe como é que Deus vai te usar, mas na verdade toda a lepra que existe em nosso coração nessa manhã precisa ser retirada de nós. Talvez você esteja na barriga do peixe há muito tempo, está na hora de você sair dele. Talvez você esteja no deserto, se escondendo, cuidando de algumas pessoas, mas Deus quer fazer muito mais do que você pensa ou do que você sonha. Uma vez me contaram um sonho que era mais ou menos assim: Deus chamou fulano de tal no céu, João da Silva, pastor João da Silva. Aí o João da Silva levantou e falou assim: não, Deus, o senhor se enganou, eu era o contador da igreja. Aí Deus falou: exatamente, você era o contador, mas a minha chamada para você não era para ser contador, era para ser pastor. Mas você foi contador porque você quis. E é por isso que a igreja sempre estava no vermelho e com 20 pessoas na igreja, 50 anos. Aí chamou contador João da Silva, levantou: opa, não, eu sou o pastor. Então, você que era o contador. Às vezes trocamos as coisas por uma vontade da carne. Precisamos entender que o corpo de Cristo, ele vai se movimentar de acordo com a sua chamada. Se você for chamado para ser nariz, meu irmão, não seja dedão do pé. É para ser nariz? É para ser nariz. Feche seus olhos.